Tem muita gente que já pensou em entrar para a política, em participar mais ativamente da política, mas na hora H a pessoa se sente um pouco assustada com o sistema, com a burocracia dele, e afirma muitas vezes que a política não é para ela. Houve muito essa negação, as pessoas têm um espírito público para poder participar e colaborar com a sociedade, têm boas ideias, têm vontade de mudar, mas muitas vezes elas consideram que a política não é o caminho mais adequado para isso acontecer. E isso é um perigo muito grande, porque a gente tem um problema de que necessariamente a gente precisa percorrer o caminho da política para conseguir encontrar essa saída. Vendo que você que está me ouvindo tem o interesse de ajudar a sua comunidade, de fazer a diferença onde você mora, eu acho que você precisa começar a pensar na possibilidade de se envolver com a política. Primeiro, a gente precisa considerar que a política nos afeta muito no dia a dia. Então, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo: não me interesso por política, eu não tenho interesse em participar de política, e isso não muda nada para mim. E essa postura política é a pior de todas as posturas políticas possíveis, porque é a postura de que você diz: eu não vou participar, e todas as decisões que forem tomadas não vão levar em conta a minha própria opinião. Então, eu simplesmente não participo das decisões que influenciam diretamente na minha vida. Pequenos grupos mais organizados têm conseguido participar da política e defender os seus próprios interesses. Então aqui, por exemplo, a gente tem grupos dos taxistas, grupos de policiais, grupos ligados à igreja, que têm a sua representatividade, têm a sua importância, mas não representam como um todo o interesse da sociedade. Então, por conta disso, é muito importante que as pessoas, integrando coletivos, grupos sociais, que defendam interesses semelhantes, que ela também participe, que esse grupo também participe. Falar sobre isso é muito importante para a gente poder entender melhor aonde a política nos influencia, aonde ela nos atinge e o que a gente pode fazer para poder mudar realmente a nossa realidade. Pensando nisso, foi que a gente achou melhor que a gente pudesse criar uma plataforma mesmo, que a gente pudesse conversar com as pessoas e ajudá-las a entender melhor como fazer. Então, como que eu entendo que a política é para mim e como que eu posso fazer com que eu me prepare para participar dela. Eu, durante muito tempo, fui avesso à participação política em cargos eletivos. Então, eu tinha uma atuação super ativa em associações e na minha profissão, mas eu evitava ao máximo a proximidade com essa questão da política e sempre tive muito medo. Primeiro, por entender que a política não seria o caminho adequado para a gente conseguir fazer a diferença. E segundo, que também me sentia um pouco incomodado com o meio, com as pessoas, né, e com os políticos em geral. Só que quando a gente toma essa atitude é que a gente percebe que quanto mais distante a gente estiver da política, mais a gente vai ser afetado pelas decisões da política sem que a gente possa dar a nossa opinião, sem que a gente possa defender o que a gente realmente acredita e o mundo que a gente acredita que tenha que ser o mundo ideal para nós. Então a gente criou um perfil aqui no Instagram, chama Política é Pra Mim, @Política é Pra Mim. Então as pessoas que tiverem interesse em saber mais, em participar mais politicamente, participar ativamente, só seguir lá, @Política é Pra Mim. Fiquem ligados porque a gente vai poder fornecer todas essas informações. Que a gente possa criar um movimento de verdade, que não fique só numa pessoa, num representante, porque não adianta, a política nunca vai ser solucionada através de uma pessoa só não é a salvadora da pátria. A gente precisa realmente criar um coletivo de pessoas que pensam de uma forma parecida e que podem juntos criar realmente uma mudança que a gente quer ver na nossa sociedade. Muita gente acredita na afirmação de que a política não é para ela, por achar que sua participação não fará a menor diferença. E é aí que está o crucial engano. As grandes transformações políticas começaram em pequenos grupos. Então, quando a gente vai prestar atenção na forma e na mudança da política que a gente assiste acontecer no dia a dia, muitas vezes ela acontece a partir de grupos muito pequenos, que simplesmente se organizaram, entenderam o seu papel e conseguiram direcionar as suas ações para os lugares adequados. Então, muita gente que acredita que a política não dá espaço para que a mudança aconteça. A gente precisa mudar isso, porque faz sim diferença. Claro que quanto mais pessoas dispostas a criar essa mudança vem mais rápido, mas ela acontece sim, está acontecendo. Tem muita gente que pensa assim, a política é participar de cargo político. E esse é um outro engano também, que acontece de uma forma muito constante. Cada vez que você sai da sua casa, ou até dentro de casa, ainda mais hoje em dia, com o celular na mão, você está participando politicamente. É muito importante que a pessoa entenda esse processo, entenda que ela é política, entenda que tudo que ela faz influencia, e que ela precisa ter uma postura mais focada nisso.
as pessoas perderam a fé na política como caminho para solucionar os problemas. E isso é um risco muito grande, porque o contrário de guerra, ele não é paz, o contrário de guerra é política. Não tem outro caminho para a gente resolver os nossos problemas, os nossos conflitos sociais, se não for através da política. Senão a única outra forma é através da guerra, do conflito, do confronto. Quando a gente fala assim, então beleza, eu quero participar da política, eu quero estar mais presente na política, mas eu não tenho tempo. Eu não consigo porque eu tenho minha profissão, porque eu estou na correria, porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço para poder participar? Então esse é um outro tema que a gente quer tratar também, porque é possível você participar coletivamente dentro das suas possibilidades. Então muitas vezes a pessoa fala, não posso porque eu trabalho demais e tal. Pô, mas você não pode tirar às vezes 2 horinhas a cada 15 dias para poder colaborar com alguma associação, algum tipo de trabalho que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, ou alguma associação ligada a algum interesse que você tenha, que você gosta. Sério que você não tem essas 2 horas? Assim, talvez você perca essas 2 horas, às vezes, papeando no celular ou vendo rede social. Então, por que não fazer pela rede social real, né, que é a rede da sociedade, e que a gente possa fazer essa diferença? Então, a política ela é feita no dia a dia, ela pode ser feita o quanto for possível para você. Mesmo que a gente chegue na conclusão de que a política não funciona, qual a saída que a gente tem? Lutar para que ela passe a funcionar. E isso vai ser feito também por dentro da política. E aí, para isso, a gente precisa participar politicamente. Então é um paradoxo, porque muitas vezes a gente acredita que não dá para mudar a política, então deixa a política do jeito que ela está. Mas e aí? A gente vai viver a vida toda, então, sem nenhuma perspectiva? Justamente não. Então, assim, a gente precisa fazer essa mudança por dentro. Há também um receio muito grande, porque a juventude tem se desinteressado muito da política. Então, se a gente for pegar o histórico brasileiro, desde a época das diretas já, todos esses movimentos que aconteceram pelo fim da ditadura, a participação dos jovens era muito ativa. E a gente passou um período, esse período democrático que o Brasil passou, ele foi de pouca participação dos jovens. E isso é um perigo, justamente porque os jovens precisam participar da política, porque são os jovens que têm condição de trazer um novo ar e que não vem com todos aqueles vícios que já estão acostumados. A política ela não pode ser dura, a política não pode ser cansativa, ela não pode ser desgastante, porque senão você acaba prejudicando o seu próprio pessoal, a sua vida, com a sua família, com as pessoas que você gosta. Então a participação política, a participação coletiva, por mais que ela inspire muitas emoções, né? Tem muita gente que, querendo ou não, várias vezes fica irado, fica revoltado com muitas injustiças, principalmente as pessoas imbuídas do espírito público ficam com essa sensação. Mas é muito importante que você tenha sempre em mente que é preciso participar desse processo da política de uma forma que seja confortável para você. Então, a gente precisa se comprometer de acordo com as nossas possibilidades. Então, se você vai começar a fazer um trabalho, por exemplo, numa associação que você acredita, ou na sua comunidade, no seu bairro, se você vai começar a atuar politicamente, atuar coletivamente, até porque se você pretende no futuro, quem sabe, sair candidato a alguma coisa ou participar num cargo político, você precisa começar a participar socialmente mais, de uma forma mais ativa. Mas faça isso de uma forma confortável, dentro das suas possibilidades, sem se prejudicar, sem prejudicar o seu relacionamento com a sua família, com seus amigos, porque é dessa forma que você vai conseguir fazer isso não te desgastar e não te deixar com aquela sensação de que você está abrindo mão de outras coisas e se prejudicando. Eu coloquei aqui que você pode começar com uma manhã por mês com um ato cívico de limpar a praia ou de colaborar com uma associação com a sua profissão, se você não tiver condição econômica. Então existem várias formas, a gente vai falar sobre isso também no Política é Pra Mim, não deixem de seguir lá, @Política é Pra Mim, porque através do Política é Pra Mim a gente vai conseguir estar mostrando para vocês justamente essas formas e como que você consegue fazer isso de uma forma que seja leve, que seja bacana e que você possa participar. Então, até anotei aqui, por exemplo, que eu conheço pessoas que dão aula de ginástica para idosos, outras que dão aula de língua inglesa para crianças em situação de vulnerabilidade. Isso também é fazer política e participar da construção do nosso mundo. Então, fazer política está nos atos mais simples e que a gente pode fazer com a nossa profissão, com o nosso conhecimento que a gente tem prático, ou até mesmo que a gente não tenha um conhecimento, mas assim, participar de ato cívico de limpeza de praia ou de qualquer coisa assim, você não precisa de muito conhecimento. Então, você precisa realmente arregaçar as mangas e fazer, e isso é algo que com certeza vai te deixar com uma sensação muito positiva, porque se você faz algo se sentindo
confortável, você também se sente útil, se sente participativo, e isso vai fazer muito bem para você. Segundo dados da Oxfam Brasil, há uma relação direta entre a participação democrática e a redução das desigualdades. Quanto mais a população participa da vida pública, mais avançamos numa sociedade mais justa e igualitária. Então, nos afastar da política é tudo que o atual sistema quer. O atual sistema quer que a gente não participe, porque aí tudo permanece como está, e a gente sabe que permanecer como está é que é o problema. Então, é muito importante que o sistema de ensino entenda também essa participação. Eu fui até, na época, questionado por uma escola que disse que os alunos se estruturaram e fizeram uma revolta lá e fizeram uma greve que era: ninguém mais compra lanche na cantina porque os valores subiram muito. E aí eles se organizaram mesmo coletivamente, e num determinado dia da semana ninguém comprou na cantina. E fui procurado pela direção da escola perguntando o que eles faziam. Eu disse: abaixa o preço imediatamente, não porque a gente está falando de lucro ou não, isso daí a gente discute depois, mas para ensinar para os seus alunos, essa talvez seja a grande aula que vocês vão poder dar esse semestre para os seus alunos, é mostrar que a estruturação e a participação coletiva, ela gera resultado. E se a gente não tem fé nos políticos que estão, vamos mudar os políticos que aí estão, porque eu acho que, na verdade, a gente não tem que perder fé na política, mas nos políticos que estão no momento nos representando. Educação vem de casa, mas não só de casa, vem da escola, vem do nosso convívio coletivo, vem da formação política. Eu acho que esse é o caminho. Mais uma vez, eu queria dizer que a gente acabou de criar um Instagram, que é @politicaepramim. Então, se você acha que política é para você e quer ter mais contato com esse tipo de conteúdo, segue lá, @politicaepramim, porque é dessa forma que eu acredito que a gente possa colaborar, debater, mostrar ideias, mostrar como que pode ser feito. E quem tiver interesse, quem sabe, em construir uma candidatura, construir uma participação social mais arrojada, participar de associações, de coletivos e fazer a diferença onde mora, então segue lá no @politicaepramim e vamos juntos fazer a diferença.